Prosseguindo com a leitura de Escravidão, volume 1º, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros, capítulo 3º, As Origens. A humanidade se divide em duas classes, os senhores e os escravos, aqueles que têm o direito de mando e os que nasceram para obedecer. Aristóteles, filósofo grego. A escravidão é uma chaga aberta na história humana. Suas marcas físicas são ainda hoje bem visíveis na geografia do planeta. Podem ser observadas bem de longe por astronautas em órbita da Terra, nos 21.196 quilômetros de extensão da Grande Muralha da China, construída ao longo de quase 1000 anos com o trabalho forçado de cerca de 1 milhão de escravos. Ou, bem de perto, nos 639 minúsculos diamantes da coroa de Dom Pedro II, exposta no Museu Imperial de Petrópolis, garimpados por escravos em Minas Gerais e outras regiões do Brasil. Seus traços estão nas pirâmides do Egito, nas ruínas do Coliseu, em Roma, nos jardins da Babilônia, no atual Iraque, nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Estão em documentos antiquíssimos, como o livro do Gênesis na Bíblia, que narra a venda de José, um dos filhos de Jacó, como escravo por iniciativa dos próprios irmãos. Estão nos batentes das inúmeras portas do não-retorno africanas, como a de Ajudá, no Benin, e a da ilha de Goréia, no Senegal, de onde cativos africanos embarcavam nos navios negreiros para nunca mais voltar à terra em que haviam nascido. Estão nos campos de batalha da Guerra Civil Americana, uma das mais sangrentas de toda a história, em que cerca de 750 mil pessoas morreram para que a escravidão deixasse de existir nos Estados Unidos. Estão também na fisionomia de praticamente todos os mais de 7 bilhões de seres humanos hoje vivos. O uso de mão de obra escrava foi o alicerce de todas as antigas civilizações, incluindo a egípcia, a grega e a romana. Era um dos principais negócios dos vikings. Na Idade Média, deu sustentação ao desenvolvimento da Inglaterra, da França, da Espanha, da Rússia, da China e do Japão. Floresceu entre os povos pré-colombianos da América, como os Incas do Peru e os Astecas do México. Assegurou a prosperidade de Veneza, Gênova e Florença, no auge do Renascimento italiano. A expansão do Islã foi possível mediante a escravização de milhares e milhares de pessoas. O filósofo grego Aristóteles era senhor de escravos. Thomas Jefferson, autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos, segundo a qual todos os seres humanos nasceriam livres e com direitos iguais, também era senhor de escravos. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, herói da Inconfidência Mineira, foi dono de pelo menos 6 escravos. O reverendo John Newton, autor da Amazing Grace, Maravilhosa Graça em português, um dos mais belos hinos evangélicos de todos os tempos, foi capitão de navio negreiro. John Locke, pensador humanista responsável pelo conceito de liberdade na história moderna, era acionista da Royal Africa Company, criada com o único propósito de traficar escravos. John Brown, da família fundadora da Universidade Brown, na cidade de Providence, Rhode Island, hoje um grande centro norte-americano de estudos da escravidão, era traficante de escravos. No século XIX, até os índios cherokees, nos Estados Unidos, tinham plantações de algodão cultivadas por africanos. A escravidão existiu desde o início da história da humanidade,
até o século XX, nas sociedades mais primitivas e também nas mais avançadas. Escreveu o sociólogo e historiador jamaicano Orlando Patterson, um dos mais renomados especialistas no tema, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A escravidão existiu desde o início da história da humanidade até ao século XX, nas sociedades mais primitivas e também nas mais avançadas. Escreveu o sociólogo e historiador jamaicano Orlando Patterson, um dos mais renomados especialistas no tema, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Não há uma única região do planeta que em algum momento não tenha abrigado essa instituição. Provavelmente não existe hoje nenhum grupo de pessoas cujos ancestrais nunca tenham sido em algum momento escravos ou donos de escravos. Ainda segundo Patterson, a escravidão foi não apenas universal ao longo de toda a trajetória humana, como floresceu em lugares e períodos que o senso comum menos esperaria. Na verdade, ela aumentou justamente em épocas e culturas que a moderna civilização ocidental considera hoje como divisoras de águas na história do seu desenvolvimento. Estima-se que, por volta de 1800, ou seja, há apenas 2 séculos, houvesse aproximadamente 45 milhões de escravos em todo o mundo, ou 5% do total de seres humanos então existentes no planeta. Na Índia e na China, que já naquela época detinham mais da metade da população mundial, cerca de 10% dos habitantes viviam em cativeiro. Esse era o total de pessoas que poderiam ser compradas e vendidas na época como mercadorias. Se fossem aplicados, porém, os critérios internacionais usados atualmente para definir trabalho análogo ao de escravidão, que incluem, por exemplo, privação do direito de ir e vir, prestação de serviços em condições degradantes e sem remuneração adequada, a imensa maioria dos seres humanos poderia ser enquadrada nessa categoria até pelo menos o século XVIII. E segue-se o texto, mas ficaremos por aqui. O demais será papo para um próximo vídeo. Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. Maravilha! Vamos buscar compreensões sobre o fato histórico mais importante dentre todos os processos históricos que conformam a história do nosso muito amado Brasil. É isso. Escravidão. Amém. Vamos aprender, porque estudar dá muito sentido à vida. Aprendamos aprendendo a aprender. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Amém.